Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Lucas Pérez, diretor executivo da LogLife. A ideia é que hoje a gente bater um papo sobre a classificação de material biológico, o N3373, né, que às vezes gera alguma dúvida para as pessoas, tá? A primeira dúvida que eu acredito que aconteça muito é a pessoa não saber que o N3373 é sinônimo de categoria B, né? Então, o material classificado como categoria B, ele é classificado como o N3373. Então, recapitulando sobre as classificações de risco de material biológico, a gente tem a categoria A, categoria B, o risco mínimo e o material isento, né? E aí, o N3373 ele está classificado exatamente nessa categoria B, né? Lembrando que a categoria B ela é a mais utilizada, né, no transporte de material biológico, porque a maioria das amostras que são transportadas, por exemplo, quando um paciente faz um hemograma, né, no laboratório, que vai ser enviado esse hemograma lá, esse tubinho para o NTO do laboratório, esse material é classificado como um N3373, categoria B. Tá? Então, ele é muito utilizado. Então, a categoria B ou o N3373, ela é a que não está classificada como A, mas ao mesmo tempo eu não posso garantir que ela é risco mínimo ou isenta, então ela é classificada como B, né? Seria aquela que eu tenho certeza que não é A, mas eu não tenho certeza se é risco mínimo ou isenta, então precisa ser classificado como o N3373. A questão do UN também, muitas vezes as pessoas não sabem, mas é exatamente referência à ONU, né? Então esse UN, tanto que ela pode ser classificada como, eles usam ou o N ou ONU, né? Mas o comum realmente aqui no Brasil a gente utiliza o N3373. Então esse UN significa uma simbologia da ONU, tá? E o que a ONU faz, né, através da OMS? Qual que é a ideia, tá, dessa classificação? É exatamente ela padronizar a classificação de risco a nível mundial para poder ter uma mesma diretriz, né? Principalmente por causa da interferência que essas regulamentações e essas classificações geram na IATA e, consequentemente, na ANAC, nas companhias aéreas, né? Então, um dos grandes objetivos dessa definição, dessa padronização da ONU é exatamente pelo fato de que em logística aérea, a gente tem uma escala global de logística e aí com isso é importante que uma amostra que sai do Reino Unido para os Estados Unidos, ela tem uma classificação de risco que seja padronizada, né? E não tem uma classificação no Reino Unido, outra nos Estados Unidos. Isso teria um problema. E aí isso, obviamente, também gerou um efeito em termos nacionais, né? Então, nacionalmente, a gente também utiliza essas classificações de risco. Mas a ideia da ONU, através da OMS, foi exatamente padronizar, né, essas simbologias de risco. O adesivinho do N3373 é esse que vocês estão vendo na tela. Isso aqui é extremamente importante, tá? Porque sem esse adesivo corretamente afixado na caixa, tá? E o ideal é que seja de fato um adesivo mesmo, tá? Aquele que a gente faz em gráfica, ou já esteja fixado na arte da caixa e não um papel que eu imprimo e colo com fita crepe, tá? Porque isso aí dificilmente vai ser aceito no embarque aéreo. Então, essa simbologia nesse formato, com essas linhas, no tamanho certo, é extremamente importante para que o embarque flua bem. Tá? Então, aqui a gente até colocou alguns pontos sobre a embalagem do N3373, que são itens que a ANAC determina, seguindo uma diretriz da IATA, e que, se não for seguido, não vai conseguir fazer o embarque desse material. Então, tem que ter um sistema tríplice de embalagem, que é a primária, secundária e terciária, né? Lembrando que a primária é o tubinho, é a Pendorf, é o potinho.
A secundária é o canister ou o saquinho ziplock, e a terciária para o transporte aéreo, geralmente é utilizado um papelão rígido, né, com alguns dizeres. A condição geral da embalagem terciária vai ser verificada na hora do embarque. A quantidade, logo depois, isso aqui, pessoal, é porque a partir de 1/10 de 2021 vai ser exigido um teste, uma comprovação no laboratório acreditado pelo Inmetro, dessa embalagem terciária na hora do embarque. E esse adesivinho, isso aqui é importante, desculpa, sobre o adesivo não, aqui é sobre, pelo menos, a embalagem externa deve possuir pelo menos uma superfície com dimensões mínimas de 100 milímetros por 100 milímetros. Tá? Então tem um tamanho mínimo para essa embalagem, então não é qualquer tamanho de caixa, essa é outra dúvida que o pessoal tem muito. Você chega com uma caixinha lá pequenininha e não consegue embarcar esse material. Tá? Algumas sinalizações obrigatórias, o volume tem que estar marcado com os dizeres substância biológica categoria B, ou então em inglês, em letra de pelo menos 6 milímetros. Esses detalhes, pessoal, de tamanho de letra e tamanho de embalagem, isso é extremamente importante, que é onde a gente vê que o pessoal mais erra e tem problema por coisa boba na hora do embarque. Tá? Ele tem que ser contrastante, ou seja, eu não posso ter uma caixa preta com um N3373 em cinza escuro, por exemplo. Provavelmente eu não vou conseguir embarcar esse material porque não vai ter contraste. É diferente de eu ter uma caixa branca, aqui por exemplo, de eu ter uma caixa branca com os dizeres em preto, que aí tem um contraste legal. A marca ou N3373 tem que estar na forma de um quadrado fixado a um ângulo de 45 graus, igual a gente viu aqui, com cada um dos lados com um comprimento de pelo menos 50 milímetros, a largura da linha deve ser de pelo menos 2 milímetros e as letras e números pelo menos 6 milímetros de altura. Então isso aqui é extremamente importante. A gente precisa ter os remetentes e destinatários, tá? Então aqui são informações básicas que a gente precisa ter num embarque, um N3373, de onde está indo, qual que é o remetente, para onde está indo, qual que é o destinatário, a classificação, o N3373, categoria B, telefone de emergência. Isso aqui a gente recomenda muito que você sempre utilize, porque se tiver qualquer problema com essa carga, a companhia aérea vai ligar nesse número. Tá? Aqui está o adesivinho lá, como a gente conversou. Então, pessoal, é isso. O N3373 nada mais é do que a categoria B. Tá? Então, a categoria B ela é classificada como N3373 e ela tem esses cuidados aí importantes na hora do embarque, para a gente não ter problema. Combinado? Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Aqui é o Lucas Pérez, diretor executivo da Log Life. Eu fico por aqui.